Olá, estudante do 8º ano, professores e todos que nos acompanham. Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Silene Félix e nós estamos aí retomando, né? Voltamos aí de umas férias, né? Alguns puderam participar dessas férias e outros estavam aqui trabalhando assim como nós, né? E eu desejo assim que vocês tenham participado, tendo também um tempinho para descansar e que tenhamos aí um bom retorno aí nesse terceiro bimestre. E hoje, o tema da nossa aula é conhecendo alguns vilões. Nós estamos aqui no estúdio novo, tudo diferente. Então, aí vocês, se tiver qualquer erro, já perdoa aí, porque é estreia, né? E assim, nós temos o professor moderador convidado, o professor Ed Joel, que irá nos acompanhar. Tudo bem, professor? Seja também bem-vindo. Fale um pouquinho conosco. Então, eu também quero dar as boas-vindas aos professores, né, nossos colegas, aos estudantes que estão aí acompanhando a aula, claro, os responsáveis também. Dizer que estou aqui na interação, né, já tem um pessoal chegando aqui, ó. A professora Regilane está por aqui, a professora Elaine, a professora Ilza, né? E dizer que vocês podem mandar aqui para a gente, né, a contribuição dos estudantes, tá bom? Mandem para a gente aqui a contribuição dos estudantes, coloca o nomezinho sempre que der, né, o nome da escola, tal, que a gente lê. E lembrar que o tema da aula hoje é diálogo temático e o objetivo é retomar alguns elementos que marcam os efeitos de sentido em um texto. É isso aí, professora? Exato, professor. Então, assim, nós temos aí atividades relacionadas ao currículo. Dessa semana de retomada, essas 3 aulas, eu utilizei o material do currículo em ação, porque normalmente nós usamos o caderno Aprender Sempre. Então, até a oportunidade de usarmos o material aí do currículo também, já que todas as atividades e habilidades estão interligadas, tá bom? Então, no caderno do aluno, seria a atividade da página 19. E já que vamos falar sobre essa retomada de efeito de sentido, o que traz o efeito de sentido em um texto? Por que o texto ele torna eficiente? Então, já falando sobre texto, tem uma atividade sobre uma das últimas atividades que nós fizemos aí, que é sobre o cartaz. Então, na tela já tem uma interação, uma pergunta, e eu quero saber se vocês se recordam quais são os elementos que compõem um cartaz, né? Do que o cartaz é feito, qual o objetivo de um cartaz. Então, 1 minuto para vocês enviarem aí as questões. Ou melhor, as respostas. Isso aí, professora. Muitas contribuições aqui, viu? Deixa eu pegar alguns aqui. Ó, a Nicole falou assim, anúncios, temas, tá? Professor Edenil Martins. O William colocou bem completão aqui. Para uma boa leitura visual, o cartaz deve ter uma imagem apelativa, uma mensagem simples, um texto curto e com legibilidade, nossa, um conjunto de cores apelativas, simplicidade na organização dos elementos, imagem e texto. Originalidade, uma boa ideia pode criar um cartaz com grande impacto visual. Mas tem muita gente aqui, viu? Deixa eu pegar mais um aqui, ó. Anúncios e propósitos. Quem falou foi a Luana.
Tema, anúncios e propósitos. Quer mais? Tá bom. Nossa, muito bem. Depois dessa resposta completa, acho que nem precisa de mais nada. Exato. Então, eles recordaram muito bem. Parabéns. Então, assim, recordaram que precisa ter uma linguagem visual, no caso, a linguagem verbal, linguagem não verbal. Às vezes, ou muitas vezes, com uma linguagem apelativa, conotativa, no sentido de persuadir, tentar vender uma ideia ou uma situação, até mesmo um produto. Lembraram também que ele chama atenção com as cores, tem que prestar atenção no espaçamento, qual é o público-alvo. Então, essa aí são praticamente, ou são essas aí os elementos, né, estes elementos que compõem o cartaz. E até mesmo o cartaz, ele vai utilizar também os sinais de pontuações, assim, tudo para chamar a atenção, sempre evidenciar. E algo importante, que talvez ele não recordo se ele mencionou, seria sobre a questão imperativa. De modo sutil, passa uma ordem, porque vem de uma ideia, então tem ali uma ordem implícita, tudo bem? Então, são praticamente esses elementos do cartaz ou dos cartazes. Muito bem. Na linguagem, na fala, vamos assim dizer, ou na escrita, nós temos outros elementos para fazer sentido. Por exemplo, os sinais de pontuação na escrita, nós usamos às vezes outros elementos, expressões, usamos às vezes parênteses para explicar alguma informação, um hífen, enfim, nós usamos elementos que ajudam a dar sentido ao texto, tá? E esses elementos, eles contribuem para a coerência e coesão, tá? A coerência no sentido do texto ter uma lógica, né? Coerência, coesão também lógica, e também na questão da ortografia, que entraria na parte da escrita muito mais do que na parte falada, enfim. No cartaz também é importante que tenham esse sentido, mas às vezes o cartaz, por ter uma situação mais figurativa, conotativa, ele pode mudar aí o sentido. Nós vamos falar em outro momento sobre essa questão da linguagem, tá, ok? E a atividade que vocês já têm aí é para analisar agora um cartaz. Então, aí na tela tem um cartaz. Eu quero que vocês façam o seguinte: nós iremos fazer a leitura desse cartaz e vocês vão responder depois questões relacionadas a esta imagem. Então, vamos lá, atividade. Durante a aula de ciências, a professora solicitou aos estudantes que representasse o conteúdo estudado em um cartaz. Observe a produção a seguir, que é de um dos estudantes dessa aula. Então, eu vou fazer aí a descrição para vocês, né, de como que é esse cartaz. Nós temos ali alguns doces, né, algumas guloseimas, ao lado um cesto, um pote com frutas, algumas formigas, na verdade são 3 formigas carregando uma fruta, carregando a banana. E a parte escrita está: opção saudável. Temos aí os pontos de exclamação, temos 2, e eu quero que vocês analisem qual seria esse contexto. Então, a imagem na tela. E agora vamos à questão, ou às questões sobre esse texto. Vamos lá. Sobre o que seria, então, uma aula que teria aquelas imagens das formigas, a parte que tem lá as frutas e também os doces. Qual teria sido o assunto dessa aula? E B, qual seria o comportamento que nós poderíamos esperar, então, das formigas? Por que as formigas ali optaram em carregar a banana? Esse, por serem questões mais demoradas, eu vou dar 2 minutos e vou retomar um pouco com a imagem, tá? 2 minutos para vocês responderem aí.
Olha, professora, muitas contribuições aqui. Eu vou ler a da Ana Clara, que é da professora Edna, ela colocou assim, por que a banana é um pouco docinha? Aí, teve também o Christian aqui da professora Cindy, colocou assim, não sei, bom para comer. Mas tem o pessoal aqui que foi mais assertivo aqui, vamos colocar assim, né? Então tem a Maria Luísa, ela colocou assim, ó, A alimentação saudável. B, as formigas provavelmente iriam nos doces. Optaram por carregar a banana porque o aluno que desenhou quis representar como se alimentar adequadamente. É do 8º B, tá bom? Deixa eu ver mais um aqui. Até a Melissa colocou só A, sobre boa alimentação. É da professora Luísa. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Subir um pouquinho aqui. O Lucas falou sobre alimentação saudável. Pode ir daí ou você quer mais? Muito bem. Então, assim, se vocês... essa linha de raciocínio, saúde, alimentação saudável, né? Como comer corretamente, algo nesse sentido, já seria hipóteses, né? Então, nós estamos levantando hipóteses, é o primeiro momento. Então, muito bem. Segundo, a questão B, vocês colocaram aí, qual seria o comportamento esperado das formigas? Normalmente já associamos, né, formigas e doces, que as formigas provavelmente iriam pegar ali os pirulitos, os doces, as guloseimas, não. Há uma incoerência, né, porque a formiga vai buscar a banana, né, no contexto ali. E essa banana ali também, podemos pensar, ela é doce, sim, como alguém colocou, tem a questão docinha, mas... seria algo mais coerente ela ir direto a algum tipo de doce. Mas como o texto fala sobre a incoerência ali no contexto, nós pensamos o seguinte, será que as formigas também pensaram ou sabem ali, não vamos pensar assim, que tem alguma situação sobre a açúcar, no caso ali, o doce não fazer bem, o doce, tá? Nós vamos falar sobre açúcar daqui a pouco. Então, será que não é bem isso? Já que a alimentação saudável, ela também escolhe algo bom para a sua saúde? Então, vamos lá ao texto que está na página 19 do caderno do aluno. Eu irei fazer a leitura e depois temos mais informações. Então, o texto é o seguinte, o título é Atenção, Perigo. Dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, alertam quanto aos malefícios que a ingestão excessiva de açúcar pode causar no organismo, desde a mudança de humor e sono até consequências mais graves, tais como diabetes, obesidade, cáries, entre outras. O Brasil é o 4º maior consumidor de açúcar no mundo, 12 milhões de toneladas por ano, o que significa que nós, brasileiros, consumimos 50% a mais de açúcar do que o recomendado. Por causa disso, e com base em dados de pesquisadores e entidades de defesa do consumidor, uma das estratégias sugeridas para reduzir esse índice é a alteração dos rótulos dos alimentos, a fim de alertar o consumidor quanto ao teor de açúcar, gordura e sódio presente nos produtos. Vale destacar que o açúcar não é o único vilão que causa danos ao organismo. Os alimentos ultraprocessados como pão de forma, iogurtes, barra de cereais, suco em caixinhas, macarrão instantâneo e mesmo a gelatina, produtos cada vez mais consumidos, põe em risco nossa saúde, por serem ricos em calorias, açúcar, sal, gordura, aditivos e conservantes. Esse texto aí foi produzido pela Claudineia Aparecida Cunha de Campos, especialmente para essa atividade. Então, nós falamos aí sobre os vilões, que como o título lá, o tema da aula, não só temos um vilão, são vários que aparecem aqui, são mencionados. Em relação a esses dois textos, temos questões aí para vocês. Então, na tela a pergunta. Então, nós temos o primeiro texto, que é o cartaz, e esse segundo texto, passando informações adicionais sobre os vilões e como que funciona a questão da saúde. Então, questão A. Qual é a finalidade dos dois textos? É possível estabelecer um diálogo temático entre eles? O que seria esse diálogo temático?
Esses dois textos falam sobre o mesmo assunto? Há um diálogo, há uma sequência de informações que podem ser utilizados? Nós podemos fazer associações com esses dois textos? Por quê? Então, mande aí, eu vou dar 1 minuto e vocês coloquem se tem alguma situação de diálogo temático e por quê, tá? 1 minuto. É isso aí, muitas interações aqui, ó. Tem o Henrique e a Maria Luísa que lamentaram aqui que o macarrão instantâneo esteja nessa lista. Mas de fato, né, eles são ultraprocessados, então a gente tem que falar a verdade, né? Então vamos ver aqui, muitas interações, ó. A Pro Maria colocou alimentação saudável e não saudável. Sim, ambos falam de alimentação saudável e não saudável. A aluna Sara, da professora Sirlene, olha aí. Deixa eu ver aqui. Sim, os dois textos falam sobre alimentação saudável e não saudável. Foi o William. Deixa eu ver se tem mais de aluno aqui. Ó. O Gabriel, eita, pulou aqui. O Gabriel, que é do professor Jorge, lá da Escola Maria de Lourdes de Itaquera, falou assim: comemos doce a mais, por isso alguns problemas acontecem, como diabetes, obesidade, etc. Então ele está concordando aí com os textos, né, de alguma forma. Ótimo. Os textos falam de alimentação correta, pro Silvia. E aí tem bastante gente aqui, viu? Muitas participações, está bombando aqui. Ótimo, então assim, já perceberam, realmente, os textos ele tem esse diálogo temático, porque falam sobre saúde, no quesito ali, alimentação saudável, e leva até de certa forma a uma reflexão, porque você vê lá as formiguinhas carregando a fruta, para algo não está certo aí, né? Então, muito bem. Então, dando continuidade aí, essa questão, vamos aí, mais uma atividade aí na tela para vocês, tá? É continuação da questão 3. Então, nós iremos voltar ao texto 2, no caso agora é o texto que está a parte que fala os exemplos, quais são os novos vilões, como que funciona e dão os exemplos de alimentação ou de alimentos não saudáveis. Então voltamos ao texto 2 e observa a organização que está especificamente no 3º parágrafo. Lá aparece essa expressão: por causa disso e com base em dados de pesquisadores e entidades de defesa do consumidor. Aí eu já coloquei uma informação retirada aí do caderno São Paulo Faz Escola. A expressão em destaque tem a função coesiva, a coesão, já tem a parte de organizar a ideia, de dar uma articulação ao texto. Então vamos lá. Desse ponto de vista, essa expressão, o que ela faz aí, qual é a função dela no texto? Ela se contrapõe à informação anterior, ela quer dizer, ela nega tudo o que já foi dito antes, no 3º parágrafo, ou ela conclui a informação, ou ela apresenta as consequências da informação anterior. Então, aí vocês vão precisar lembrar da questão modalizadora, é importante, que nós vimos bastante no bimestre anterior. Essa expressão, por causa disso, ela dá a ideia que algo foi dito e está contrapondo, ela acrescenta a informação, dando as consequências ou não? Então, vou dar 1 minuto aí para vocês responderem. Eu vou colocar o texto todo na íntegra, né?
E vou dividir aí o terceiro parágrafo para ficar visível e vocês falarem se ela se contrapõe, se ela conclui ou se ela apresenta as consequências, tá? Então, na tela e 1 minuto. Isso aí, professora. Vamos ver aqui. Então, ó, a Maria Eduarda, da Pro Ângela, colocou assim, ela conclui a informação. Deixa eu ver. Já o William colocou, ela exclui a informação. O pessoal da escola Maria de Lourdes Itaquera, a Sabrina, colocou B. Deixa eu ver quem é mais aqui. A Nicole colocou, conclui a informação anterior. Deixa eu ver quem mais aqui. Os alunos estão no chat hoje? Alguns conseguem entrar, viu, professora? Muito bem. Deixa eu ver se tem mais algum. Você quer mais algum? Acredito que seja já suficiente. Já dá para percebermos aqui a questão? Então, vamos lá. Deixa eu colocar só na tela que estava, que eu botei todas, né? Que a professora está aprendendo a mexer aqui no novo... Aqui, então vamos lá. Eu coloquei na tela para vocês que o terceiro parágrafo, então coloca toda a informação da Organização Mundial da Saúde, vai falando que a quantidade, né, de toneladas que o Brasil, ou o brasileiro, né, no caso o brasileiro, consome por ano, e por causa disso, então ela está acrescentando informações, né, sobre algo que já foi dito. Então, por causa disso, você não começa uma frase, por causa disso. Ele vem sobre informações anteriores. E aqui ela dá uma sequência de situações que ocorrem. Então, por causa disso e com base em tais situações, acontece isso. Então, aqui no caso, além de falar, de concluir, na verdade, ele está acrescentando mais sobre essas informações. Então, está acrescentando informações sobre algo que já foi dito, tá bom? Tá? Além. Esse por causa disso poderia ser o além. Quer dizer, estou colocando mais informações, tudo bem? Acredito que consigam entender aí. E aqui na próxima parte do texto eu deixei aí bem grifado alguns trechos para vocês lembrarem também da questão aí dos modalizadores, por causa disso, por conta, eu deixei grifado para lembrar, porque nós vamos utilizar na próxima aula. Então assim, veja que eu coloquei em verdinho, principalmente quando vai citar algo que tem a função aí de dar coerência ao texto. Tais como, quer dizer como exemplos ou por exemplo. Né? Depois fala sobre nós brasileiros, por causa disso. Esses elementos aí, em outros momentos, nós iremos utilizá-lo. Então, é importante que tenha aí na tela, que vocês saibam aí, porque vamos usar bastante e voltar na questão dos modalizadores. Então, praticamente, era somente hoje, no primeiro momento de retomada, falarmos aí sobre a parte de coerência, coesão, a parte modalizadora. Nós analisamos um cartaz e esse texto ele entrou como um texto argumentativo, por conta de vários elementos aí. Mas ele também tem outras características que nós vamos estudar num outro momento. Então, falamos sobre a questão da ingestão de açúcar, do consumo, no caso, com consciência, seria a reflexão. Nossa aula, então, terminou. Agradeço a todos. Essas foram as habilidades. Professora de Joel, muito obrigada. Obrigada a vocês também, estudantes, professores. Até a próxima. É isso aí, gente. Vocês podem, né, avaliar a aula através desse QR Code aí.